Vamos lá e resolver mais uma questão do Enem 2024, tá? 142 do caderno cinza. Então, sempre pelo comando da questão, tá? Não perde essa ideia de raciocínio. Vamos começar pelo comando da questão, ó. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários de forma que todos terão igual probabilidade de serem selecionados. E aí ele quer saber o quê, ó? A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária. Então, ó, a gente tá falando aqui de probabilidade. Então ele quer saber qual é a probabilidade, né? Qual é a faixa etária que vai ter a maior probabilidade de ser sorteada. Só que a gente dá uma olhada aqui no gráfico, ó, e aí a gente tem, né, as quantidades de funcionários. Você podia até ler, né? Aqui, ó, funcionários do administrativo. Então, você tem as porcentagens aqui, que é das faixas etárias, ó. Até 25 anos é esse vermelhinho aqui, né? Então, por exemplo, para o administrativo, então 20% dos funcionários tinham até 25 anos, 30% tem entre 25 e 45 e 50% tem mais de 45, né? E isso se repete para os outros setores, né? Para a logística e para a produção, certo? A gente tá fazendo uma análise de gráfico aqui, só por enquanto só isso. Então, o que é que ele quer saber? Novamente, ó, a maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária. Então, eu preciso saber qual é a faixa etária que tem o maior número de funcionários. Porque concorda comigo, se eu tiver o maior número de funcionários em uma faixa etária, eu tenho a maior probabilidade de que essas pessoas sejam sorteadas, né? Que eu vou pegar um número de pessoas dessa faixa etária e vou dividir pelo total de funcionários. A maior quantidade da faixa etária vai me dar a maior probabilidade. E eu preciso saber qual é essa faixa etária, certo? Tanto é que aqui nas alternativas, ó, isso tudo antes da gente partir pro cálculo, tá? Então, ó, nas alternativas a gente tem, ó, 25 e 45, ó, até 25 e tem a partir de 45, cada uma delas, né, obviamente. Então, a gente precisa calcular, assim, aí, essas porcentagens e ver qual é a que vai ter o maior número de funcionários, tá bom? Você pode ler aqui esse comando, ó, uma empresa tem 400 funcionários, então o total de funcionários é 400, então todas essas porcentagens tem que somar 400, tá? Se faltar ou se passa, é porque você fez algum cálculo errado, tá certo? E aí ele tá me dizendo que é distribuído em 3 setores, que é o que eu acabei de falar aqui no gráfico, e tá apresentando a distribuição, tá? Então, ó, essa questão não é uma questão difícil de probabilidade, eu acredito que ela vai ficar entre média para difícil, mas ela é uma questão bastante trabalhosa. Então, como eu já falei aqui em outros vídeos a respeito da minha opinião, não era uma prova muito difícil a do Enem, mas era bem trabalhosa. E essa questão é uma das questões trabalhosas, porque aí você precisa calcular todas essas porcentagens, tá bom? Então, vamos fazer por partes aqui, né? Não tem outro jeito. Vou colocar aqui, ó, do setor administrativo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. No setor administrativo, a gente tem um total aqui, ó, de 80 funcionários, tá? Repara nisso. Cuidado para não querer calcular 50% dos 400, tá? No setor administrativo, eu tenho 80 funcionários. No setor logística, eu tenho 120. E na produção, eu tenho 200 funcionários. Então, essas porcentagens são relativas a esses números aqui, tá bom? Então, vamos lá. 50% de 80 fica fácil, né? Que é isso aqui é a partir de 45. Então, eu vou botar assim, ó, maior que 45. Fechou? Então, maior que 45 é 50%, ó. 50% de 80 é fácil, né? É a metade, é 40. Então, eu tenho 40 funcionários do administrativo que tem mais de 45 anos. Então, vamos lá. 30 ou 20, tanto faz, o que for mais fácil, né? Entre 25, então eu vou colocar assim, ó, maior que 25 e menor que 45, tá? Que é nessa faixa etária aí. Então, ele tá me dizendo, ó, que é o de amarelinho aqui, ó, 30% de 80. Então, eu posso cortar esses zerinhos, 3 vezes 8, 24, certo? E aí, a outra faixa, que é menor que 25, a gente tem aí 20%, né? 2 vezes 8, 16. Ou você podia somar e o que faltar para 80 era a resposta, né? Então, ó, 40 mais 20, 60, 70, 80, tá? Então, fechou os 80 funcionários do administrativo. E a gente vai agora para a logística, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, não tem jeito. Então, ó, da logística são 125, então a gente vai começar aqui pela probabilidade mais fácil, ou melhor, pela porcentagem, tá? Então, 40% de 25. 40 é esse amarelinho, então é entre 25, então eu vou colocar na mesma área aqui, ó, 25. Só que é 40 de 120, tá? Então, corta os zeros, 4 vezes 12, 48. Então, eu tenho 48 funcionários nessa faixa etária aí, tá?
E aí a gente vai ter aqui, ó, 25%, que é os com menor de 25 anos. Por que 25? Porque 25 é um quarto. Então, se eu dividir 25, ou melhor, 120 por 4, eu vou ter os 25, tá? 120 dividido por 4, 30. Então, aqui é 30. E os funcionários maiores de 45, o que é que a gente pode fazer, ó? 78, né, que dá aqui, então 120 menos 78. 78 para 100 me dá 22, com mais 20, 42. Fechou? É o restante. Então, a gente tem aqui a distribuição dos funcionários da logística, tá? Só para conferir, ó, 40 com 40, 80, com 30, 110, com mais 10, 120. Fechado? Tudo bonitinho. E aí, a gente vai fazer isso a mesma coisa para os funcionários agora da produção, tá? Vamos lá. Mais uma vez, ó. A gente pode começar com esse aqui, ó. O azulzinho é a partir de 45, então vou colocar aqui maior que 45. Só que mais uma vez, ó, é 25%, então é um quarto. Um quarto de 200 é dividir 200 por 4, né? Que vai dar 50. Certo? Então, 50 funcionários aí tem maior que 45 anos. A gente pode pegar o de 40, né? Que são os que têm menos que 25. Que aí fica fácil, corta os zeros. Vai ficar 20 vezes 4, vai me dar 80. E nessa meiuca aqui, né, que é os de 25 e menor 45. Então, ó, 50 com 80 já me dá 130. 130 para 200, 70 funcionários, tá bom? Então, repara que a gente calculou aí, né, as porcentagens para cada setor, né, a quantidade de funcionário para cada setor. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar somar essas faixas etárias e ver qual é que vai ter a maior quantidade de funcionários, tá? Deixa eu colocar até com outra coisinha aqui, né? Recapitulando, espero que você esteja entendendo o que é que a gente está fazendo, né? Como eu preciso saber qual é a maior probabilidade, né, de ser sorteado, qual é a faixa etária, então eu preciso saber quantos funcionários tem em cada faixa etária, tá? Então eu calculei separado aqui por setor, né, as faixas etárias, a quantidade de funcionário por setor, e agora eu preciso somar essas faixas etárias para saber qual delas tem a maior quantidade de funcionários, tá? Então, ó, para a faixa etária maior que 45, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os funcionários do administrativo, da logística e da produção, tá? Então, 40 mais 42 vai me dar 82. 82 mais 50, 132 funcionários, certo? Eu vou fazer isso para os funcionários que têm entre 25 e 45 e vou fazer isso para os funcionários que têm menos de 25 anos, tá? Então, ó, 24 mais 48 vai me dar 72, mais 72, 142, certo? E aqui a gente vai somar, ó, 80 mais 30, 110, mais 16, 126, certo? Então, qual é a faixa etária que tem a maior quantidade de funcionários, né? A gente acabou de calcular aqui, ó, que é a faixa etária entre os 25 e os 45 anos, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas que tem isso aqui, ó. Ó, até 25 a gente viu que não é, até 25 não é, e a partir de 45 a gente viu também que não é, tá? Então, a gente tem aqui, ó, letra A, entre 25 e 45, pois é a faixa etária com a maior quantidade de funcionários. É justamente a nossa resposta, né? A maior quantidade de funcionários vai me dar a maior probabilidade deles serem sorteados, tá? Então, essa é a nossa resposta. Resposta letra A. Vamos ver o que é que diz a letra B, né? Só para desencargo. Pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor. Pode até que seja verdade isso, que eu acho até que é, mas não tem a ver com a maior probabilidade, né? A maior probabilidade vai ser justamente a que tiver a maior quantidade de funcionários, né? A faixa etária, que foi o que a gente calculou aqui, tá bom? Beleza? Então, veja só, essa não é uma questão difícil, né? Repara que você está calculando porcentagens relativamente simples, né? Não tinha, por exemplo, 33%, 38%, 23%, 18%, essas porcentagens quebradas, né? Repara que foi 20%, 30%, 50% e no máximo 35% e 25%, tá? Então, eram porcentagens fáceis de calcular, né? E depois você precisava somar isso. Então, não é uma questão difícil, mas é uma questão trabalhosa, porque repara que eu precisei calcular aqui, eu fiz tudo de cabeça, né? Aqui com você, a gente foi fazendo aqui de cabeça, tá? Mas se você fosse, por exemplo, né? Se você não soubesse desses macetezinhos e você fosse, por exemplo, ó, 20%, né? Que é 20 sobre 100. Nesse caso aqui, por exemplo, do administrativo, de 80. Se em todos os casos você fosse fazer continha, se fosse fazer regra de 3 para calcular cada porcentagem, ia demorar muito. E aí sim a questão ia ficar mais trabalhosa ainda. Essa questão já é trabalhosa, mas repara
que com os macetes corretos aqui, principalmente esse de porcentagem, a gente conseguiu calcular aqui relativamente rápido, tá? E depois é só somar e a gente encontrou a nossa resposta. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar te responder e te ajudar, tá certo? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o joinha no vídeo que me ajuda bastante. E até a próxima resolução.